Meus irmãos, esse vídeo ele foi um pouco diferente dos outros porque, sinceramente, eu não tenho palavras para iniciá-lo. Sinceramente, eu não tenho. Dizer que eu já avisei fica até chato. Inclusive, seja muito bem-vindo se você caiu aqui de paraquedas. Eu sou o Davi. Você entrou no canal Encarando o Sobrenatural. Dr. Enéas, ao longo desses anos aqui no canal, apareceu em inúmeros vídeos. Hoje vai ficando mais difícil porque a conclusão sobre o que Enéas falava e que nós precisamos explicar, né, para quem principalmente está pegando os assuntos agora, hoje já não pode mais ser dita. O vídeo que a gente tinha aqui, inclusive, dublando a cartilha de Dr. Enéas, o livro dele, ele foi banido, né, porque as plataformas hoje estão censurando certos tipos de raciocínios e conclusão. Não é nem você falar, afirmar alguma coisa. É você dizer, olha, essa notícia aqui é isso, certo? E eu acho que é assim. Pronto. Você dá a sua opinião sobre uma notícia, sobre um fato, sobre um acontecimento, que era a coisa mais legítima do mundo. Hoje, dependendo do que você falar, não pode. Você não pode ter alguma opinião negativa sobre, por exemplo, o que eles dizem que é bom para a tua saúde e é obrigatório. Então você não pode ter opiniões negativas que vá contra ou que incentive outra pessoa a pensar como você. Agora veja, estamos falando de opinião. Repito, não é você inventar alguma coisa. Olha, isso faz isso. Não. É você ver o fato. Olha, aconteceu isso. Pronto, eu penso que é assim. Essa é a minha opinião. Pronto. Não, não pode. Então estamos de fato na época da censura. Não há o que se negar. E dessa maneira, meus irmãos, estando censurados, aqueles que estão literalmente entregando a nossa nação, eles têm o espaço que eles precisam para trabalhar, ainda mais acobertados pela mídia. Eu dizia para vocês, e repito, esquerda e direita, essas declaradas, trabalham para o mesmo senhor. Só que assim como acontece com empresa normal, onde dois funcionários, cada um tem um desempenho diferente do outro, também acontece. A esquerda é o lado mais podre, o lado mais letal, e não há dúvida disso. Muita gente acreditou, olha, o Lula preserva o patrimônio nacional. E foi ele, por exemplo, que transformou a Petrobras em uma empresa de capital misto, ou seja, tem estrangeiros ali levando verdadeiras boladas, bilhões e bilhões de dólares todos os meses. Agora, para comprovar isso, ele faz de novo e entrega mais dos nossos serviços essenciais à China. País esse, como você sabe, que é comunista, é fato, um país que não respeita o seu próprio cidadão, o chinês se mata de trabalhar apenas para comer, está ameaçando de invadir Taiwan. Só por isso já era motivo da gente se afastando e dizer, olha, velho, beleza, a gente negocia no que tem que negociar, mercadorias, mas eu não quero vocês com influência aqui dentro. Nós fazemos o contrário. Ah, vocês estão invadindo? Ah, vocês não tratam bem o seu próprio povo? Venham pra cá. É isso que nós precisamos também no Brasil. E pior, você sabe que a China, né, ela é uma potência. Então se ela compra alguma coisa nossa e depois a gente acha ruim o negócio, quer se arrepender, meu irmão, você só vai tirar na mão deles se você tiver um exército maior do que o deles. Vai ser com muita treta, vai ser com muito, você sabe, tiro, porrada e bomba. Nós não temos nada disso. Então vai ser como eles querem. O mundo, e você vai ver isso aqui na dica do nosso querido irmão Elton do Rock, um abraço forte a esse estreante aqui, que já chega, né, com uma dica arrasadora e fala uma coisa muito certa, né? A China mandando mais ainda na República das Bananas. É isso mesmo, Elton. Tô contigo e não abro, né? Um prazer sempre receber as dicas dos inscritos e ver os comentários de vocês, a presença de vocês aqui. É por isso que eu mantenho o conteúdo sempre como começou. E é o seguinte, ó, eles falam que a chinesa State Grid leva o principal lote no maior leilão de energia do Brasil. Estatal asiática arrematou o lote de linhas de transmissão com investimentos previstos de 18 bilhões. Então a mídia, né, ela já coloca aqui, não, mas os caras compraram e vão investir 18 bilhões. Então a mídia quer fazer você, né, povo, entender que quem comprou não vai lucrar. Ele vai ao contrário, ele vai vir aqui porque eles são muito bons, eles que estão invadindo Taiwan, eles que de um lado você vê empresário construindo castelos, amigos do rei, e do outro lado o trabalhador morando em favela. Então é esse povo, né, esses que vão vir aqui investir 18 bilhões de reais. Se a mídia fosse do seu lado, meu irmão, ela diria assim, ó, olha, o lucro deles é de tantos bilhões de reais. Eles não falam isso. Por que eles não vão falar? Porque se falar, aí você ia se revoltar. Olha, por que o governo abre mão disso? Por que eles vendem por um valor abaixo do que se gastou para construir? Por que eles fazem esse tipo de coisa? E aí você entende, meu irmão, que quem tá aí é servo. Aí eles montam aqui uma matéria, né,
falando que o leilão ocorreu nessa sexta-feira, dia 15 de dezembro, né? No caso hoje que eu estou fazendo esse vídeo. E aí, olha só, somados, né, os 3 lotes contratam 21,7 bilhões, né, em investimento para reforçar o transporte de energia no país. Então eles só vão falar que a matéria é enorme, é extensa, né? E o tempo todo eles só vão falar que eles vão investir, que vai ser muito bom, que agora, assim como acontece com a água também, o tratamento da água, eles falam, não, eles compraram, mas vão levar água para quem não tem, vão levar energia para quem não tem. Conversa, meu irmão, conversa. Se o governo já não leva, tendo a obrigação de fazer isso, imagine uma empresa que comprou para lucrar, né, que está assegurada, inclusive, por um exército muito bem armado, né? Então você vê que a globalização mesmo, não importa o chão que você está pisando, se o dono for o mesmo, meu irmão, as regras vão ser sempre parecidas. É você lá no chão. Doutor Enéas mesmo, é triste ver isso aqui. Eu separei um pedacinho de 3 minutos para você ver a ideia que ele tinha aqui. Eu vou explicar porque você vai ver a mal educação, né, dos lacaios do sistema o tempo todo atacando ele e impedindo ele de falar, inclusive tentando desmentir com mentiras. Mas ainda assim, como eu sei que a maioria aqui é desperto, já sabe, né, de tudo isso que eu tô falando, eu tenho certeza que vocês vão conseguir absorver muita coisa que foi dita aqui, nesses 3 minutinhos. Preste muita atenção. Agora eu pergunto o seguinte, o senhor tem de um lado, o senhor fez uma proposta de ampliar a ação do Estado. Sem dúvida. De outro lado, o senhor tem uma proposta de reduzir os tributos. Como é que soma isso aí? Uai, mas na medida em que todo mundo sabe isso, qualquer estudante de economia, na medida em que a alíquota cai, a base de arrecadação aumenta. Isso é primário. Professor, primário. Primário. Quanto mais imposto o senhor cobra, mais o indivíduo sonega. Então, nesse limite, o senhor acabar com todos os impostos, vai arrecadar o infinito. Não. Ainda bem que a sua lógica não chegou a isso. O que o senhor está falando é um sofisma. Claro, sofisma. mas claro, estou chegando no monte de areia do qual eu tiro um grão. O senhor tem limite para baixar e para ter um resultado. Não, mas é perfeitamente possível chegar-se a uma alíquota. A ideia do imposto único, que é a ideia muito bonita. Muito bonita. Contra ela está todo o sistema. Quanto o senhor acha que o senhor pode arrecadar reduzindo? Quanto o senhor vai reduzir de alíquota e quanto que o senhor acha? Vamos pegar qual o estudo matemático que o senhor fez? Vamos pegar o imposto único que aí está. 0,25%. Em abril, a arrecadação foi de 150, mais ou menos, números redondos, milhões de dólares. 0,25, se o senhor multiplicar por 8, o senhor tem 4, que é a proposta do professor Marcos Sintra. 4%. Mas o senhor está indo contra a sua lógica. O senhor aumenta a alíquota e aumenta o tributo? Não, o senhor disse que tem que diminuir a alíquota para aumentar a arrecadação. Um minutinho, senhor. A sua lógica complicou. O senhor normalmente pensa depressa, mas agora foi mais devagar. Um minutinho. 0,25 é o que está aí. A ideia do imposto único é 4%, não é 0,25%. Mas o senhor mesmo disse que quando aumenta impostos, reduz a arrecadação. Por favor, mas ele substituirá todos os outros, senhor. Mas o senhor está falando meu. Que isso? A sua lógica não está batendo. Não, está certo. O senhor que não está acompanhando. O IPMF foi mais uma sordidez que o governo fez contra todos, contra até as empresas. E todo mundo que emite cheque. O IPMF foi um imposto a mais. Eu estou falando do único no qual se baseou a tese espúria do IPMF. Então, no imposto único, proposta bela do professor Marcos Sintra, com toda a controvérsia que possa existir, ele pressupõe 4%. 12 de quem emite, 12 de quem retira. Isso representa 8 vezes os que existe hoje. Só uma perguntinha. Primeiro, não é 4, é 1 de quem. É 1 de cada lado. Meu Deus do céu, eu tenho o livro dele. O segundo é o seguinte, professor, deixa eu perguntar uma coisa. Espera aí, o senhor discorda de mim, nós não temos. Eu tenho o livro dele. Eu pediria só. Assim não dá. Concluísse o seu raciocínio, há outras perguntas aqui. A pergunta também do auditório, senão nós vamos terminar nunca. Deixa eu fazer uma perguntinha em relação a isso. Não, olha, quanto ainda agora ele negou um dado que eu tenho. Os juros internacionais, professor, hoje estão na faixa aí, moeda forte. Pequena. Vamos supor, exagerando, 8%. Eu não falei juro internacional. Falei daqui. Deixa eu chegar lá. Vamos reedificar a ordem do programa. 8% ao ano. O doutor Luiz Nassif faz uma pergunta. Tá. O doutor Enéas responde uma 15 pergunta. segundos. Você tem um juro de 8% Por favor, ao tem ano. 15 segundos, senhor Luiz Nassif. Eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui. Por que eu usaria cheque se a cada transação eu pago 4%, que equivale a metade do juro anual em economia desenvolvida? Por que eu usaria cheque? Bom, a ideia é que quando eu tiver esse imposto, eu teria eliminado essa carga tributária. Ele substitui tudo mais. Mas não responde. Responde, porque todos nós pagamos mais de 4%. Respondi. É de 4%? É 4%. Por que eu usaria cheque se vai me levar metade de uma remuneração? Quando eu emito cheque, meu Deus, está havendo eu pago 2, o outro é que vai pagar 2. É 2. 2% é menos do que tudo que eu pago hoje com todos os 58 impostos que aí estão, sem dúvida. Precisamos uns 2 centavos e lemos o livro. Doutor Enéas. Então, eu não consigo ver isso aqui, meus irmãos, e não ficar indignado. Eu fiz, inclusive, uma análise, foi um dos primeiros vídeos meus também que bombou aqui na internet, pegou mais de 1 milhão.
e hoje já não está mais no ar, porque eu afirmava que o que aconteceu com o Enéas eu não acreditava, né? Na minha opinião, que foi por acaso, né? Esse vídeo foi banido, né? E a gente fazia uma análise aqui dessa entrevista completa, né? Dessa Roda Viva. Mas hoje eu já não acho que eu consiga fazer mais, meus irmãos, porque eu não consigo segurar o meu sentimento de revolta, né? E a minha vontade é de xingar e dizer o que é que esses caras mereciam, né? Porque você vê ali um patriota sentado, tentando arrumar uma solução para a própria família desses miseráveis, né? Onde o país de fato poderia melhorar, porque, veja só, se você diminui imposto, é óbvio, é evidente, como o Enéas disse, é primário, que todo mundo vai querer estar regularizado, porque você está com a sua empresa regularizada, é muito bom. Há diversos benefícios, inclusive de financiamento mais barato, um monte de coisa que você pode ter acesso para melhorar a sua empresa, melhorar a sua renda, contratar mais pessoas, se o imposto for menor. Então o Enéas dizia, vamos pegar, fazer um imposto só, tirar 58 impostos que tem hoje, né, naquela época. Hoje deve ter muito mais. A gente tira esses impostos, coloca um só, o brasileiro ia saber quanto estava pagando de imposto, com isso ia baixar, né, você ia colocar um grande ali, mas ia tirar todos os outros, o que ia fazer diminuir mais da metade disso. Então ia compensar para o empresário a se regularizar, a não ficar na inadimplência, que o Brasil tem uma das maiores, inclusive. Por isso é que eles aumentam cada vez mais a restrição em cima. E o cara fica ali distorcendo o tempo todo. Ah, não, o senhor está se contradizendo, dando uma de João sem braço, dando uma de doido, como a gente fala aqui. Dando uma de doido, ele entendeu o que o cara está falando. A gente tira todos os impostos, que vai dar, vamos dizer, 20% da renda, que dá muito mais, a gente sabe. E vamos baixar e vamos dizer para 6%. Vai ser um imposto só de 6%, é muito caro. Aí ele quer botar no pau a pau, ele quer dizer, não, aí o senhor está aumentando. O imposto mais caro que se tem é 2%, o senhor quer criar um com 6%. Não, seu animal, ele está falando de tirar todos que somados dá 20% e colocar um que é de 6% e é só aquele. E ele sabe disso, esses caras são formados, meus irmãos. Mas ele sabe que quem está assistindo não sabe. Então se ele debochar, né? Se ele querer mostrar que o cara é louco, logo em seguida já entra outro interrompendo, aí eu vou colocar pra você ver, já entra outro colocando, dizendo, não, o senhor era uma pessoa normal, como se hoje ele fosse anormal. Veja aí. Doutor Enéas, o senhor tem a sua biografia, o senhor tem uma vida interessante, normal. Esses caras chegavam ao ponto, meus irmãos, de não ter o que argumentar e chamar o cara de bizarro por causa da barba. É assim, e é por isso que você entende por que o Brasil é desse jeito. Por que é que nós chegamos a essa situação? Porque, meu irmão, veja, o Japão não tem nada, aquilo é uma ilha, país pequeno, não tem riqueza mineral, quase nenhuma. Alumínio os caras têm que importar. Como é que os caras conseguem, ter uma qualidade de vida muito melhor do que aqui, que é um país de fato rico? Lá eles só tem o próprio japonês. E o brasileiro, meu irmão, é trabalhador, é esforçado, é criativo. Você não vê a criatividade em outros povos como se tem no Brasil, meu irmão. A verdade é essa. Muita gente trabalhadora, muita gente de bom coração. E além disso, você ainda tem um território com proporção, de continente. Você tem um território nacional com tamanho de continente riquíssimo. E o povo passando fome. Sendo que o próprio país exporta muitas vezes, a quantidade de comida que ele mesmo consome. Ele produz tanto que ele mesmo não consegue consumir. Então ele vende, que é muito que se produz aqui. E tem gente passando fome. Então qual é o problema? Se a terra não está podre, se o povo não está podre, então quem está podre é quem está administrando. E Enéas falava abertamente do que precisava ser feito. Vocês devem lembrar. Mas eu vou trazer outro trecho aqui, ó. Preste atenção nesse trecho aqui que o cara fala. Nós deixamos no ar a questão da energia nuclear, que foi uma questão que o senhor disse distorcida na última campanha. Eu me lembro que o senhor colocava a necessidade do Brasil ter uma bomba atômica. Nós divergimos, que dizia, olha, tem que ter a tecnologia, mas a bomba não. Eu me lembro que o senhor queria a bomba. Vamos pegar um exemplo antigo, 1945, a nossa geração, em que a cidade de Hiroshima foi preparada, coitadinha da cidade, não tinha nada a ver com a briga no Japão, e lá os Estados Unidos testaram o poder nuclear. Se o Japão tivesse, logo depois foi Nagasaki, se o Japão detivesse o controle do ciclo nuclear e pudesse responder à altura, jamais teria sido. Então a tese, na verdade, básica é que, essa é a tese, é que um país soberano, ainda mais das dimensões, com as dimensões continentais, como é o nosso caso, ele precisa estar no clube, ele tem que ter.
Ele tem que ter a condição de fazer, ele não pode ser proibido de fazer. Isso nós concordamos. Eu disse numa convenção, e a partir daí um repórter extremamente sério, permita-me elogiar da CBN, o Heródoto, perguntou, doutor Enéas, o senhor disse isso mesmo? Eu poderia ter recuado, mas o senhor me conhece, eu mantive, eu disse, e a partir daí foi um estrago. Porque um homem simples, não um homem que assiste ao seu programa, que é um homem, um homem que tem acesso a fazer. O senhor transmitiu uma informação belicista. O que ficou, e apareciam exemplos assim, vai jogar bomba no meu quintal. Eu vi isso de pessoas humildes. Não tem ideia do que é a bomba atômica. Veja bem, ficou um homem que quer declarar guerra, jogar na Argentina, não era nada disso. O que eu queria era a condição de soberania ditada a partir do domínio tecnológico. De dizer assim, respeitem-nos, deixem-nos em paz. Haja vista o fenômeno atual, agora dos nossos dias, Índia e Paquistão. Eu conversei também com o senhor há pouco. Eu não creio que haja conflito nuclear, apesar de as manchetes estar alertando iminente. Não vejo. Porque os dois países sabem as coisas. Todos os dois detêm o controle. Então há o respeito recíproco. Agora, se um não tem, o risco é muito grande. Esse respeito ou medo, né? Ou medo, exatamente. Sabe que vai levar uma bomba em seu território se detonar. O senhor imagine o seguinte, com uma bomba pequena, como aquela de Hiroshima, não se vai destruir os Estados Unidos, absurdo, né? Mas se faz um estrago em Washington, né? Meus irmãos, por isso que é unanimidade em quem conhece a história de Dr. Enéas em dizer que esse é o melhor presidente que nós nunca tivemos. Infelizmente, não tem ninguém nem perto do que ele falava hoje, das suas ideias, da sua proposta, porque é isso que Enéas é hoje. Não é ser viúva de Enéas, não é ficar chorando pelo cara. Não, já se foi, todos nós somos assim, somos mortais e temos o nosso tempo para cumprir aqui a nossa missão ou passar a nossa mensagem, não sei. Aí é com Deus. Porém, Enéas hoje é ideias, é um projeto de governo, um projeto para a nação. E sendo muito sincero com vocês, tudo que está sendo feito aí não é de forma mágica não. Você vê sendo liberado agora, como a gente falou, 10 bilhões, né, para emenda parlamentar em cima da votação. Você vê a briga que foi, né, ainda teve muitos votos contra a indicação do dinossauro. Todas essas propostas que vão sendo feitas, agora mesmo, o manda-chuva do país, o chefão do país, estava pedindo aí, né, consciência nos seus apoiadores e que eles formem militâncias socialistas, né, convença mais e mais pessoas a defender essa ideologia. Então não tem mágica aí, né? Tem passos, tem insistência, tem todo dia ali. A gente sabe que isso sai de uma mente não humana, é fato. Mas não acontece de forma mágica. A gente vai dormir, aqui, fizeram. Não. Vai acontecendo porque muitas pessoas concordam, balançam a cabeça ou cruzam os braços. Que essa está sendo a questão agora. Então, meus irmãos, eu espero que você tenha se conscientizado. Os caras estão fazendo tudo, né, para trazer mesmo esse regime para cá. Cada dia mais e mais passos estão sendo dados. A nossa energia, né, as linhas de transmissão, né, indo parar na mão desses caras, é um serviço essencial, né, na mão de chineses. O pessoal que não cuida nem do país deles, né, que repórter que fala demais desaparece, que empresário também que bate com a língua nos dentes também desaparece, e assim fica por isso mesmo. Então é desses caras, né, que a gente tá ficando na mão com os nossos serviços essenciais. E como já foi dito pela elite, não importa quem faça as leis, ou seja, não importa também o lugar que se está. Se não importa quem faz as leis, também não importa o lugar que se está, porque um lugar só diferencia do outro por causa das leis que ali são vigentes. Então eles dizem, dê-me o controle do dinheiro e não me importa quem faça as leis. Isso serve para o mundo todo. No Brasil é assim, então não importa se você está pisando na China, no Brasil, se os caras começam a comprar todos os nossos serviços essenciais, que como o nome diz, não dá para ficar sem. É isso, meus irmãos, a gente vai ficando por aqui. Agradeço demais a tua presença, participa da nossa ação, você adquire o selo Pikachu de altíssima qualidade lá no Instagram ou no Telegram, já está pronto para imprimir, já está sem fundo, não é só você pedir para imprimir dessa maneira. Olha, imprima sem fundo porque a imagem é uma PNG, né? Já está sem fundo. E tem lá o selo Pikachu de altíssima qualidade e também o selo Tiro Porrada de Bomba que você pode imprimir aí para colocar no carro, na moto, na geladeira, onde você quiser, tá certo? Com R$5 você participa da nossa ação. E agora, dia 24, você pode ser o felizado a emboçar aí 5 contos de réis, meu irmão. R$5.000. Vai ser sorteado lá no Telegram, aliás, no Instagram, se Deus quiser, tá certo? No Instagram. Então, meus irmãos, participa, link vai estar aí, dá tempo, quem sabe
esse é um empurrãozinho que você está precisando até para você tirar seus documentos para pensar, né, em trabalhar em outro país. Essa também não é uma má ideia não, meus irmãos, devido à situação e à alienação do povo. O problema não é quem está aí, o problema não é o que está sendo feito. Tudo é possível de se mudar, né? Da mesma forma como eles estão fazendo. O problema é a população entender isso, né? Então, com a quantidade de gado que se tem hoje, é aí que eu acho difícil o milagre vir. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode mudar essa realidade num piscar de olhos nosso. Mas tem que o povo merecer. E o povo, infelizmente, né, meus irmãos? É isso. A gente ainda vai lutando, como a gente pode. Espero que você tenha entendido a nossa mensagem. Deixa compartilhada, comenta. Isso ajuda muito o canal também, meus irmãos. Então, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue junto. Fui!